Boa noite, irmãos, que graça e a paz seja com todos, amém? Nós vamos nesta noite, mais uma vez, junto com os irmãos, estar estudando o livro de Colossenses, continuarmos assim com o nosso estudo, lá em Colossenses, desta vez, agora em capítulo 3, onde aqui Paulo vai trazer, mais uma vez, aos Colossenses, a continuação do seu cuidado, do seu amor com aqueles irmãos, onde aqui ele vai falar da união com Cristo glorificado, os resultados dessa união, os vícios que devem ser abandonados. Ele vai trazer também as virtudes que devemos ser cultivadas, que devem ser cultivadas. E, por último, ele trata dos deveres da família. Então, são tópicos, subtópicos, que vai direcionar para nós a conclusão deste capítulo, desse livro de Colossenses, quando Paulo traz todo esse cuidado com relação àqueles irmãos, com relação àquela igreja. Então, nesta noite, nós vamos estar estudando a conclusão do livro de Colossenses, exatamente no capítulo 3. Então, nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Logo após o hino, nós vamos estar louvando a Deus com o hino de número 113. E aí, logo após, a gente volta com o estudo da palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, Pai amado, Pai eterno, te damos graças, meu Deus, mais uma vez, pela vida, pela oportunidade de novamente estar com os irmãos e estar, Senhor Deus, estudando a Tua palavra e aprendendo da mesma. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ajude, a Deus, a entender a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite. Ser com cada um dos Teus filhos, com a Tua igreja, abençoando, guardando ao Senhor e protegendo cada um dos Teus filhos. Fica conosco, ó Deus, no decorrer desta noite, no decorrer desse estudo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino 113. Vamos entoar o hino de número 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampararás, nem me abandonarás, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim.
Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Os irmãos, nós vamos então assim abrir a palavra de Deus, Colossenses capítulo 3. Os irmãos estejam comigo, acompanhando a leitura. Que Deus possa abençoá-los e estar abrindo assim a mente. Vamos então estudar. A palavra de Deus nos fala nesse texto, dizendo: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo e o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizestes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa de herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Amém? Que Deus abençoe esse texto tão maravilhoso aos nossos corações. O que nós observamos aqui
é que o apóstolo ele vai concluir este capítulo dando essa mensagem tão rica, tão maravilhosa para nós, quando ele deixa muito claro como é que deveria viver os irmãos. Primeiro que ele trata aqui, viverem unidos, uma união com Cristo. Ele começa exatamente dizendo, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, e não as coisas aqui da terra. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então ele deixa muito claro, já começa o texto, já começa o capítulo, trazendo aos irmãos, aos colossenses, essa explicação muito clara, muito nítida, quando ele diz, olha, se vocês foram realmente ressuscitados com Cristo, aquele que vive lá em cima, lá nos céus, juntamente com Deus, assentado à direita de Deus, então pensai nessas coisas lá do alto, não pensai nas coisas aqui da terra. E aí Paulo ele continua trazendo exatamente esse esclarecimento, ele diz, pensai nas coisas lá do alto, nas quais, não nas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Morreste para este mundo, morreste para o pecado. Então agora pensai nas coisas lá do alto, porque aqui da terra já era. Não adianta mais ficar invocado com coisas da terra. Então a terra aqui é apenas uma passagem para nós. Ele deixa muito claro isso, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Não mais aqui na terra, está junto com Cristo, em Deus. E ele continua dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, o Paulo ele dá essa introdução do capítulo 3, essa união com Cristo, ele já deixa claro para a gente, né? Ele traz para o que devemos pensar, por que devemos pensar assim, porque nós morremos com Cristo, o Senhor nos chamou, né? Quando ele trata dessa questão do juntamente, ressuscitado juntamente com Cristo, ele está dizendo que você ressuscitou para um novo homem, para uma nova pessoa, para um novo ser, de uma forma diferenciada, uma forma que você vai agora ter uma vivência nova, não mais uma vivência carnal, não mais uma vivência humana, mas uma vivência que traz para nós exatamente uma forma nova de pensar, uma forma nova de viver, que é juntamente com Cristo, aquilo que ele prestou. Então Paulo ele traz esse esclarecimento exatamente quando ele coloca isso, né, ele usa uma linguagem aqui muito simples, né, para mostrar que o batismo aqui, ele traz para a gente aqui com a questão da ressurreição, quando ele diz que você foste ressuscitado, ele trata essa questão da nova vida, do novo ser, ele usa aqui exatamente uma linguagem muito simples, para mostrar justamente que o batismo é um meio de salvação, um meio à salvação à vida cristã. Então Paulo ele traz justamente essa explicação para a gente. Quando ele se refere a coisas lá do alto aqui para a gente, não está se referindo não a do espaço, não lá em cima, mas as coisas espirituais. Jesus ele ascendeu, né, ao seu legítimo lugar, ele subiu ao seu legítimo lugar, do qual ele governa todas as coisas. Então, o Senhor, quando ele fez a sua ascensão, quando ele ascendeu aos céus, mas ele está lá sentado à direita de Deus, quando o texto coloca para nós, assentado à direita de Deus, e ele vai exatamente ali governar tudo, né, juntamente com o Senhor. Então, ele traz para a gente, para que a gente tenha esse esclarecimento. Quando ele se relata a questão não das coisas aqui da terra, quando ele se refere da terra, Paulo está aqui não querendo desprezar as coisas da terra, mas ele traz para nós o entendimento com relação à questão aqui do mundo decaído, né, que não deveria ser o foco da nossa vida. Então ele não está desprezando todas as coisas da terra, mas ele dá uma referência aqui exatamente com relação à questão do pecado, do mundo decaído, das coisas ruins que existem aqui, e de forma que a gente não viva isso em nossas vidas, mas vivendo as coisas lá do alto, as coisas justamente que o Senhor propõe para vivermos. E aí Paulo ele vai dizer, quando ele continua a partir do versículo 5, ele vai dizer quais são os resultados dessa união. Que resultado nós teremos com essa união com Cristo? E o que nós devemos fazer? Quais são os vícios que nós devemos exatamente abandoná-los? E ele traz, olha, fazei, pois. Como é que ele diz? Devemos fazer o quê? Morrer a vossa natureza terrena.
A primeira coisa que ele traz de vício que deve ser abandonado é a natureza terrena, a natureza pecaminosa, a natureza do velho homem. E ele cita aqui todas essas qualificações, esses adjetivos que ele traz aqui com relação à questão inerente ao homem. Quando ele diz prostituição, impureza, paixão lasciva, e desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, ele vai dizer, olha, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, observe que Paulo, ele cita aqui para a gente, ele traz aos irmãos ali, os colossenses, e para nós também hoje, quais devem ser as coisas que a gente precisa mortizar em nossas vidas, morrer dentro da gente. E ele traz muito claras as coisas à nossa mente, que é exatamente prostituição, impureza, lascívia, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, tá? Então uma série de coisas que ele vai trazer aqui, porque através dessas coisas vem exatamente a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo, ele trata muito bem quando ele fala a questão de fazer morrer o velho homem aqui. Paulo chama aqui os cristãos a uma ação com base no dom da fé. É preciso ter fé para fazer tudo isso. E ele deixa muito claro com relação à questão da avareza, que é a idolatria. Aquilo, pois, que aprendeste, que a gente se aprende, prende ao coração, tá? E às vezes vai até confiar. Então a gente precisa mortificar isso em nossas vidas. Paulo deixa muito claro isso. E ele continua dizendo, olha, nessas coisas andastes vós também. Ele diz, vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Ele diz, olha, lá atrás, quando você ainda não tinha conhecido o Senhor, quando você ainda não tinha sido escolhido, você vivia essas coisas, que nós acabamos de citar aqui assim um pouco do texto. Mas agora não, ele vai dizer, olha, essas coisas, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, tá? Noutro tempo, quando vivíeis nela. Você vivia assim, mas agora já não vive mais. Então, pelo fato de não mais viver assim, é para que venha mortificar isso na vida do cristão. E aí ele diz, olha, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E aí ele vai citar agora outras coisas que devemos também deixar de lado, não mais conviver com isso, fazer o possível para poder se corrigir, auto-se corrigir e fazer autoavaliação diante daquilo que está vivendo. E aí ele continua aqui citando essas coisas que às vezes está inerente ao homem e que precisa ser largado de lado. A primeira coisa que ele cita aqui é a ira, depois a indignação, aí a maldade, a maledicência de ficar se maldizendo toda hora, linguagem obscena do vosso falar. Então tudo isso Paulo trata aqui aos irmãos e trata para nós também com relação a isso, uma forma de largar de lado todas essas coisas para que exatamente a gente se torne novas pessoas, novas criaturas. Então Paulo ele trata exatamente isso, olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então se você largou o velho homem de lado, se você agora é nova criatura em Cristo, não mais façais isto. Deixe de lado todas essas coisas ruins que ainda às vezes recai sobre a gente, renasce dentro da gente, coisas que desagradam ao Senhor. A ira, a indignação, ele deixa muito claro isso, a maldade dentro do coração humano, a maledicência, a linguagem obscena do vosso falar, constantemente, às vezes ainda sai de dentro da gente. E ele ainda recomenda mais, olha, não mintais uns para os outros, falar a verdade uns para os outros, porque isso precisa ser largado de lado juntamente com o velho homem. E agora viver, revestir, ele continua agora dizendo exatamente, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, certo? No qual não pode haver grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo
em todos. Então, quem vos criou a imagem e semelhança? Deus. Então, se foi Deus, ele está dizendo aqui para nós que nós fomos revestidos de um novo homem e que esse novo homem agora se refaz exatamente pelo conhecimento segundo a imagem daquele que nos criou, certo? No qual não pode haver de forma nenhuma nem grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo. Deve haver quem? Cristo. Somente Cristo é tudo em todos. Paulo deixa muito claro a respeito disso para cada um de nós com relação a esse pensamento, a essa nova forma de viver, de estar com o Senhor. É importante nós entendermos isso com relação ao novo homem. Lá no batismo, Paulo vai dizer exatamente isso, é no batismo que nós nos revestimos de Cristo. E quando somos batizados, nós passamos agora a ter um relacionamento diferenciado, um relacionamento salvífico com o próprio Cristo. Então, se nós vamos ter esse relacionamento agora com o Senhor, a nossa linguagem deve ser mudada, a nossa forma de viver deve ser mudada, a nossa forma de estar em comunhão, em comunhão com os irmãos deve ser diferenciada. Então, todo o nosso novo relacionamento de fé, ele passa agora a fazer uma restauração à imagem de Deus em nossas vidas, conforme aquilo que estamos vivendo. A imagem trata-se de consistir em conhecimento de Deus. A nossa imagem ela vai tratar exatamente de uma consistência do conhecimento de Deus em nossas vidas e também da forma de santidade, de viver. A imagem de Deus, ela é a notícia de Deus. Eu costumo falar que nós somos notícia de Deus através da nossa vida, através daquilo que estamos vivendo. Então é preciso entender o que Paulo traz aqui quando ele diz que fomos revestidos do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento daquele, segundo a imagem daquele que nos criou, que é o próprio Deus. E aí ele vai dizer, olha, não tem todos, independente se é grego, se é judeu, se é circunciso, se é incircunciso, todos. Porque ele diz assim, ó, seja escravo, seja livre, porém Cristo é tudo em todos. Então não tem aqui acepção de pessoas. É para todo mundo. O que Paulo trata aqui de nos alertar é para todo mundo. E aí Paulo vai concluindo aqui esse capítulo, tratando das virtudes que devem ser cultivadas. Primeiramente ele trata daquilo que nós devemos mortificar, daquilo que devemos deixar para trás. E agora Paulo vai tratar exatamente o que a gente deve cultivar agora como nova criatura, com esse novo revestimento através do Senhor Jesus. O que Paulo traz? Ele revestir, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha só essas características, como elas mudam agora de um velho homem para um novo homem. Ele trata agora que nós, agora como eleitos de Deus, nós devemos, como santos e amados, nós devemos agora viver de ternos afetos e misericórdia, nós devemos viver de bondade, de mansidão, de longanimidade. Então, Paulo trata tudo isso, dessas virtudes que nós devemos cultivá-las dentro de nós, da nossa vida. E ele vai além ainda. Ele diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha quanta característica devemos ter dentro de nós. Quantas vezes deixamos de perdoar, quantas vezes deixamos de suportar uns aos outros, através de bobagem, através de picuinhas, de coisas tão pequenas, de coisas bobas. E às vezes a gente acaba não perdoando o irmão, a gente acaba não suportando. Quantas vezes não suporta o fulano, não suporta o ciclano, por uma simples besteira. Então Paulo ele traz aqui exatamente isso. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ele diz, perdoai vós também aos nosso próximo, ao nosso irmão. E ele vai dizer ainda, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é exatamente o vínculo
da perfeição. Olha só como ele diz, olha, tem que ter o vínculo maior, o amor, em nosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. E aí ele vai dizer, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, e tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então Paulo ele conclui aqui exatamente esse capítulo, trazendo a reflexão dessas virtudes que devem ser cultivadas em nossa vida todos os dias. Amor, o vínculo maior do ser humano. Ele vai exatamente trazer para nós que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí ele diz, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente a todos, uns aos outros, quando for preciso, com sabedoria, louvando a Deus, com salmos e com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, às vezes, a gente tem que estar preparado quando formos tratar de algum problema com o irmão, com sabedoria, com amor, orar, a pedir ao Senhor sabedoria para que possa resolver tudo isso com amor. E ele vai concluir exatamente dizendo, e tudo o que fizestes, seja em palavra, seja em ação, tudo isso fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então, seja o que for fazer, tudo que for fazer, faça, tá? Com sabedoria, faça com amor. E Paulo finaliza aqui o capítulo 3, trazendo um esclarecimento aos irmãos, a nós, os deveres da família. E aí ele começa dizendo, olha, as mulheres, as esposas sejam submissas ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Ele vai dizer, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Ele relaciona também aos filhos, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E ele diz, pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E ele ainda trata ainda dos servos, servos, obedecei a tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar a homem, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Olha só que sabedoria que Paulo traz aqui a todos, a esposa, ao marido, aos pais, aos filhos, aos servos. Ele vai trazer também aos senhores, aos patrões. Então, Paulo traz aqui todo esse elenco, mostrando que todos nós devemos amar uns aos outros, suportar uns aos outros, tratar com sabedoria, tratar com amor, com muita alegria no coração. E ele vai fazer isso tudo com amor, porque nós vamos fazer para Deus e não é para homens. Então, por isso, muito claro isto. E aí ele vai exatamente dizendo, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá o troco, a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então Paulo ele vai exatamente isso. Aquilo que foi feito com injustiça, você também vai receber. E Paulo deixa muito claro aqui que isso é feito independente de quem quer que seja. Seja lá qual for que tenha feito isso, vai receber. Se for injustiça, vai receber injustiça. Se for justiça, vai receber justiça. Então, deixa muito claro, sem acepção de pessoas, de forma nenhuma, porque o Senhor fala. Então é preciso, meus queridos, que a gente entenda tudo isso. Esse livro de Colossenses, ele traz para a gente, com muita sabedoria, todo esse contexto, mostrando para nós exatamente o que a gente deve ter em nossos corações. Um coração puro, um coração limpo, um coração que agrade ao Senhor cada vez mais. As pessoas, elas precisam cada dia mais estarem juntas, cada vez mais com um coração puro, largando sempre a natureza humana, a velha natureza, pensando em vantagens pessoais, largar tudo isso de lado. Isso não adianta.
São essas coisas que causam frustração, que causam ressentimento e também causam violência. Então precisamos limpar o nosso coração. Paulo aqui ele nos encoraja a resistirmos a essas tentações, independentemente, certo, de qualquer que seja o nosso chamado. Seja qual for ele o nosso chamado. Resistência se torna uma realidade quando nós vivemos pela fé, quando nós acreditamos exatamente no Filho de Deus, naquele exatamente que amou a si mesmo e se entregou por mim, se entregou por você, se entregou por nós. Em Cristo, nós não vamos perder nada, de forma nenhuma. Nós jamais perderemos. O Senhor é quem nos guia, o Senhor guia-nos de uma forma maravilhosa, nos guia a uma vida de serviço em amor, a Ti, ao próximo, a cada um de nós, pois tudo nos tem amado tão carinhosamente. Em tudo Ele tem nos amado carinhosamente. Por isso nós também devemos amar carinhosamente uns aos outros. É o Senhor que nos ensina isso. Ele se entregou por nós. Ele foi um amor tão grande que a si mesmo se entregou, a si mesmo morreu. E essa morte não foi em vão. Essa morte foi para que para que você tivéssemos uma vida em abundância, uma vida em alegria, uma vida no Senhor. Que Deus possa assim nos abençoar. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais, nos instruir através da sua palavra a viver com Ele todos os dias das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir ainda um hino, o hino de número 129, e logo após o hino nós vamos estar orando, encerrando assim o nosso estudo desta noite, o livro de Colossenses, quando nós daremos continuidade com esses estudos, partindo aqui todas essas cartas paulinas, quando aqui nós vamos começar o primeiro livro de Tessalonicenses no nosso próximo estudo. Amém? Então vamos ouvir o hino 129. Vamos entoar o hino 129, Vigilância e Oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, que o temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante podemos sempre descansar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Amém, meus queridos. Que Deus nos abençoe.
Deus abençoe cada um dos irmãos que esteve conosco, nos assistindo, que tenha assim participado. A você que tem estado conosco, nos vendo, nos assistindo e aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. É importante que leiamos a palavra, que leiamos a Bíblia, que tenhamos ela como verdadeira regra de fé e prática em nossas vidas, dia a dia. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te damos graças mais uma vez por esta oportunidade, por esse privilégio, ó Senhor, de estarmos lendo a Tua palavra, de estarmos assim, ó Deus, aprendendo o quanto o Senhor tem nos amado, tem nos instruído a vivermos em amor, a nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem, com uma nova forma de pensar, com uma nova forma de viver, com um coração grato, com um coração amoroso, com um coração fiel ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe cada um dos teus servos, abençoa a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, e nos fortalece, meu Deus, cada dia mais a nossa fé. Nós oramos, ó Pai Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina, hoje e eternamente. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal. Que o Senhor nos guarde.